Dia intenso e cheio de raiva. Dizem que o TTSK será dissolvido em breve e tudo será um paraíso na Terra. Vamos ver primeiro o que acontece com o TTSK aqui. Em Odessa, mostram os próprios funcionários do TTSK. Como eles trabalham, informando a população. E olhem para o taco de beisebol na mão de um dos agentes de notificação. Provavelmente ele precisa disso para jogar beisebol com as crianças, eu suponho. Para que mais um cara com um passa-montanha teria uma? Aparentemente, taco de alumínio na mão. Bom, para jogar beisebol. Ideia bem clara. Alguém conseguiu escapar das mãos desses especialistas valiosos? Tem outro vídeo também. Aqui é mais tenso, tem gritos de libertação dos mobilizados, mas não tem taco de beisebol nas mãos. Mas pelo menos são esses, digamos, ex-militares, preparados fisicamente. Dá pra ver, né, o abdômen desse cara, ele não tem 6 gomos, tem um só, mas que abdômen. E esse agente militar de notificação, com um gomo, só anda por aí e tira os aparelhos de gravação das pessoas. Aqui tá rolando algo pesado, claro. E você pode assistir a esse vídeo completo aqui no meu canal. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para esse código QR e você vai direto para o canal no Telegram. Ou então na descrição do vídeo. Bem aqui embaixo desse vídeo. Lá tem logo de cara um link para o meu canal no Telegram. Entra lá, tem muito conteúdo por lá. Então o que nos contam sobre as reformas que vão trazer prosperidade para a Ucrânia em relação ao TCK? As funções desses TCK querem redistribuir. Pelo visto, os tacos de beisebol vão ser entregues para outra pessoa e o TCK vai receber outra coisa, talvez pistolas, não sei. A segunda etapa da grande reforma está sendo preparada. Ela envolve o trabalho de mobilização dos centros territoriais de recrutamento. Assim chamam os caçadores de gente, ainda em segredo. E em julho, tudo isso já vai mudar. A segunda fase da reforma do Exército afetará os centros territoriais de recrutamento e apoio social. Dizem que o objetivo é agir rápido para obter resultados. A primeira etapa da reforma já está em vigor desde 15 de junho de 2026, com novos contratos de serviço e prazos e pagamentos definidos. Sinceramente, não conheço ninguém que tenha migrado para esses contratos, mas sei que existem. O início da segunda etapa seria no começo de julho, mas as datas podem atrasar um pouco. Sobre isso também falou a primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko, durante a sessão de perguntas ao governo. Hora de perguntas ao governo. Segundo ela, uma das principais direções é a atualização do sistema de provisão financeira para os militares. Sobre os funcionários do Centro Territorial de Recrutamento, aqui se trata da modernização do sistema do Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social. Sviridenko chamou essa etapa de uma das mais difíceis, pois ela afetará a mobilização e o preenchimento das tropas. Aqui, aliás, há informações extremamente interessantes sobre outras mudanças que estão sendo preparadas. Aqui, um tal de Schtillerman, que é o chefe da Firepoint, aquela mesma empresa que fabrica os flamingos voadores. Ele conta que é preciso devolver a vitória para a DVN-STP. Não as fronteiras de DVN-STP, mas sim a Constituição de 96 e, pelo visto, ampliar os poderes do presidente. Ou seja, os poderes do presidente são tão limitados que Zelensky não decide nada no próprio país. E Schtillerman diz aqui pra gente que, se tudo isso for devolvido, então o primeiro-ministro e o presidente poderão obter instrumentos suficientes para uma gestão eficaz do Estado. Antes eles não tinham instrumentos para administrar o Estado eficazmente. E só pensaram nisso no 7º ano de existência daquele mesmo presidente que, segundo Schtillerman, não consegue administrar o Estado de forma eficaz. Mas aqui minhas competências acabam, sinceramente. Comentar aqui só vai estragar. Mas vamos voltar ao TTSK. Resumindo, as funções desses caçadores de gente vão ser distribuídas entre diferentes órgãos estatais. Isso vai permitir abandonar o modelo atual. O sistema em que um único órgão concentra tanto o registro militar, quanto os procedimentos de mobilização e a arrecadação de dinheiro, relativamente honesta, de diferentes camadas da população. Propõe criar hubs para que cidadãos aguardem a comissão médica militar ou o envio a centros de treinamento. É uma iniciativa interessante, mas prometem que os centros territoriais de recrutamento e apoio social vão virar os gatinhos que deveriam ser. Na minha opinião, isso é simplesmente maravilhoso. Sobre tudo isso já comentam especialistas de barbearia que de repente apareceram novamente e começaram a comentar. Um deles, inclusive, aqui. Até aqueles que viajam. Esse personagem, se não me engano, é apresentador de algum programa de viagens.
E de repente ele, assim como alguns cantores e cantoras, virou um poderoso especialista militar, que, claro, luta nos estúdios, contando como o povo é ruim e esse Narite não quer lutar. Você imagina, né? O Narite não quer lutar. E pronto, mas tem que lutar. Em caixas para bebês, ou pagar 5, 10 mil grivnias ou dólares, assim. Ou pagar 5, 10 mil dólares, eu odeio esse tipo de gente. Ele odeia quem paga. Aquele que nunca lutou, nem esteve na linha de frente, odeia quem não quer morrer. Olha, sinceramente, se soubessem que esses tipos de personagens apresentam vários programas de TV, shows, ficam cantando ou fazem outra coisa por aí. Bom, acho que ninguém os assistiria. O tanto que eles apareceram agora, isso é simplesmente ridículo. Posso dizer de imediato, até conhecidos meus queriam saber de diferentes opções. Para mim, essas pessoas não são gente. Olhem, vejam, há um sujeito sentado, desculpe a expressão, de bermuda curta. Isso certamente não parece um uniforme militar. Pode ser algo especializado, talvez de um agente das forças especiais perigoso. Não vou julgar, não sou especialista nisso. Mas as calças levantadas mostram que está em combate, não só de passagem. E fala sobre como odeia aqueles que querem sair do país, que não querem morrer, porque eles não têm proteção, como esse personagem de boné. O boné, aparentemente, é algum tipo de capacete super poderoso, que não deixa nenhuma bala inimiga perfurar essa cabeça inteligente. Bem, agora vamos dar uma boa olhada. O TCK passou pelo campo de treinamento, o que está acontecendo nesses campos. Já existem investigações, tanto jornalísticas quanto de outras organizações, sobre o que acontece, por exemplo, em um regimento como o Skelly, que pertence, ou melhor, é próximo do próprio Sirski, a esse maior comandante de todos os tempos e povos, e não presta contas a ninguém, embora aparentemente alimentem bem as pessoas. Treinam também muito bem, mas ao que parece, não é assim. Acontece que aqui há maus tratos nessa maior unidade das Forças Armadas da Ucrânia. Reinam o abuso de poder e maus tratos sobre aqueles que acabam indo para lá. O comandante do 425º Regimento de Assalto Independente Scala foi afastado do cargo, e esse regimento conta com 13 mil pessoas, e foi divulgado um relatório de investigação sobre ele, no qual se dizia que, do final de 2025 até a primavera de 2026, entre os recrutas do Scala, pelo menos 25 pessoas morreram por causas não relacionadas a combates. As causas oficiais são conhecidas: pneumonia, doenças cardiovasculares. Lembro que disseram que alguém caiu de uma árvore. Dá pra imaginar? Subir numa árvore no inverno, pra quê? Parentes das vítimas disseram que muitos tinham marcas de espancamento e que o atendimento médico era atrasado. A investigação também citou a violência sistemática contra recrutas no regimento. Segundo relatos dos entrevistados, na unidade eram praticadas agressões físicas e punições humilhantes como forma de manter a disciplina. E isso é uma prática estabelecida, não uma exceção à regra. Os militares tinham restrições de movimento, pois o perímetro dos acampamentos e abrigos, escava dos centros de treinamento estava minado. Então imagine essa liberdade e o espírito de independência, digamos assim, com essas minas ao redor das barracas e de alguns prédios. Também vi um vídeo dizendo que todas as noites havia explosões, geralmente causadas por animais pisando nas minas. Mais uma vez, um jovem convocado acabou pisando numa mina e depois ainda foi humilhado. Pelo que contam aqui, ele sobreviveu, mas mesmo assim passou por isso. Pessoas com dependência de drogas e doenças mentais eram recrutadas para o regimento sem receber ajuda médica. Agora todos no regimento negam isso. Isso é mentira, isso é ipso, filmado na Mosfilm. A culpa é do Putin. Lá só tem gatinhos e alguns do Comitê Central. Existem outros vídeos também. Não vou mostrar o mais horrível, só o que estão dizendo sobre isso. No centro de treinamento, havia placas de minas ao redor das tendas. Mulheres relataram que mobilizados de várias bases também passaram por isso. O vídeo sobre o qual falei... Que ao redor dos centros o perímetro estava minado. Uma das testemunhas contou que as explosões aconteciam quase todas as noites. Todas as noites. Devem ter sido os animais da floresta que acionaram as minas. Provavelmente, ninguém sabe o que explodia lá. Um ouriço, por exemplo, podia pisar numa mina. Acho que o peso dele dificilmente acionaria a mina. Aqui deveriam ser minas bem... Mas... Uma vez houve outra explosão, depois gritos. Todos nós fomos tirados das tendas e alinhados. Faltava uma pessoa. Logo trouxeram o recruta em um quadriciclo, com o olho coberto e as pernas cheias de estilhaços. E como ele estava ferido, você acha que o levaram direto para o posto médico? Começaram a tratar imediatamente? Claro que não. Ele tentou fugir.
O chefe da segurança, com o codinome Finn, ordenou que o recruta ferido se ajoelhasse diante dos outros novatos e, quando ele não fez isso, o agrediu e atirou com a pistola perto dele, de forma demonstrativa, na frente de todos. Ainda começaram a atirar no homem, que havia pisado numa mina para mostrar aos outros o que acontece se tentassem fugir. Faziam isso com todos. Como contou a testemunha, eles disseram para entenderem que fugir simplesmente não faz sentido. Segundo a testemunha, o soldado que foi ferido se chamava Alexander, mas ela não tem certeza. Bem, aqui não se sabe, né, quem foi. E, aliás, eu recebi uma carta sobre isso. E, mais uma vez, peço a todos que me assistem. Se vocês tiverem alguma informação interessante sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, ou relacionada ao tema do canal, talvez sobre a Europa, enviem para o e-mail que também está indicado na descrição do vídeo. Lá tem muitos dados de contato indicados. Enviem para o e-mail e eu vou divulgar isso, naturalmente, de forma anônima. Então me contaram o que a pessoa escreveu sobre os acontecimentos terríveis nesse centro de treinamento Skelly. Provavelmente você entende, a pessoa me escreve que isso... Aliás, muito obrigado pela mensagem. Esse não é um caso isolado. Trabalho atualmente em um centro de treinamento. Não vou dizer onde. Posso confirmar que tudo o que falam sobre Skelly é verdade. Além disso, isso acontece não só com eles, mas em todo lugar. Ou seja, isso é só o que foi divulgado, o que veio à tona, e o que fica escondido é o que está do lado de baixo. O lado de baixo do iceberg, digamos assim, a parte submersa. Aqui, nossos homens morrem como moscas porque alguns comandantes acham absolutamente normal espancar e aplicar vários tipos de punições físicas. Espancamentos e vários tipos de punições físicas. E os que tentam fugir são chamados de traidores e levam tiros nas pernas. Muitos suicidas foram levados a isso por esse tratamento e são apenas registrados como execução, ou seja, abandono não autorizado da unidade. Eles são enterrados no centro de treinamento. Em Skella, por exemplo, há um cemitério. Aqui também, diz o interlocutor. Existem esses cemitérios. E começaram a trazer corpos para lá, de lugares desconhecidos. Embora, como assim desconhecidos? Está claro, todos suspeitam de onde eles vêm. Eles trazem centenas e também enterram no território. Às vezes, fazem os recrutas cavarem essas covas. E que tipo de motivação pode ter uma pessoa que cava covas? Bem, nós também podemos imaginar. É isso. Descreva essa pessoa para mim. Vi com meus próprios olhos. Acho que ainda há mais horrores por vir aqui. Ele relata que foi mobilizado e forçado a servir, como todos. Mais tarde, devido à falta de pessoal, ofereceram uma escolha. Ou trabalhar aqui, ou ir para a linha de frente. O que é considerado, na verdade, uma morte certa. Por isso, o homem acabou ficando lá para trabalhar. Então é isso. E esse horror continua sendo investigado de forma terrível. Mas, naturalmente, também estão atrapalhando o investigador, fazem ameaças, porque ninguém quer que a verdade venha à tona. No entanto, isso já está tão escandaloso que começaram a falar sobre isso em todos os lugares. Quero enfatizar que este é só um caso conhecido. Quantos mais existem no país? Devem ser dezenas. Aqui só podemos supor. E daí? Olha ali, veja, já estamos começando um novo assunto. Agora vão dar novos poderes ao presidente. Como se ele já não tivesse o suficiente. Esses problemas ocorrem neste e em outros centros de escala. Bem, isso pode ser descrito com a palavra SWI, mas esses SWI ainda são agravados pelas restrições no sistema de energia da Ucrânia. Acontece que o calor anômalo, que de repente chegou no verão, está esgotando o sistema de energia. Os ucranianos foram alertados sobre possíveis cortes de energia. Este artigo já é antigo, vou ler as causas. Já há cortes em várias regiões ao mesmo tempo. Isso é fato, não fantasia. Em Kiev, cada 3 graus a mais aumentam cerca de 100 megawatts na carga do sistema, não apenas por aparelhos de ar-condicionado domésticos. Grandes sistemas de ar-condicionado de escritórios, lojas, shoppings e empresas criam uma carga adicional muito grande e significativa. O problema também testa os equipamentos, que operam há mais de 4 anos em guerra e resistiram a inúmeros ataques. Estamos falando da infraestrutura energética que passou por muitos desafios. Parte da infraestrutura está em reparo. O restante opera no limite máximo de capacidade. É por isso que nos próximos dias, o sistema de energia vai operar sob forte pressão. E o representante do setor de energia espera que seja possível passar por esse período sem restrições significativas. Mas é preciso se preparar para vários cenários. Esses cenários já chegaram. A vida já está voltando de acordo com os cronogramas.
Em várias regiões, a energia será cortada, a luz. A partir de 30 de junho, terça-feira, amanhã na data da gravação, haverá cortes de energia. Diversas regiões terão cronogramas de interrupção de luz. Zaporígia. Das 16 horas às 10 horas, haverá cronogramas de cortes horários para um grupo. Mykolaiv, a mesma coisa. Kropivnitsky. Aqui há várias filas. Cherkasy. Khmelnytsky. Ivano-Frankivsk. E dizem sobre nós que o problema é esse calor anormal. Lembro que antes eu cuidava da proteção dessa infraestrutura energética. Aquele mesmo Nayen, que na verdade foi o autor daquela revolução da dignidade, quando chamou os estudantes. Ele protegeu a infraestrutura de forma tão talentosa que na Ucrânia não restou nenhuma usina termoelétrica que não tenha sido atingida por ataques. Além disso, ele contava como eles gastam dinheiro de forma talentosa na proteção. Pelo que me lembro, são 3 ou 4 níveis de proteção com tela de arame. Sim, coisas bem sérias mesmo. O poste especial não estava na direção certa e nada ficou protegido. No fim, quem sofreu foram as pessoas. Por outro lado, já comprei há um tempo um Mercedes por $170 mil. Aparentemente não havia nenhum mais barato. E no fim das contas, uma pessoa boa precisa andar em um carro bom, não em um barato. E claro, são heróis. E esses são os heróis. Os elevadores sociais levam todos para frente. Não a nós, mas quem precisa. Então vamos dar uma olhada em todos esses heróis agora. Aqueles que querem se apresentar. Quem temos aqui? Vamos colocá-los primeiro. E, por exemplo, faz tempo que não vemos Kurbanita. Mas o que fazer? Porque algo não está indo exatamente na direção certa. É tão justo que simplesmente precisa ser mostrado. Literalmente, toda vez. Então aqui temos um generalista, Minoshnichenko, que foi para os Estados Unidos ainda em 2022 e de lá, ele heroicamente fala sobre o que os ucranianos devem fazer. Esconder as fronteiras de 1991, ir servir todo mundo, menos ele. Mesmo nos Estados Unidos, ele fala sem parar sobre a fronteira, usando nós. Nós nos Estados Unidos e nós na Ucrânia, aparentemente, é a mesma coisa. Bem, por isso é assim. Agora ele está contando que no lugar do Lenin colocaram um busto ou um monumento. Lá é outro, para Mazepa. E isso está certo, mas isso não é tudo. É preciso dedicar uma rua ao Mazepa também. Um grande problema. Parece que o busto de Ivan Mazepa dessa ação A... Um busto assim sim. A carta realmente não é suficiente. Veja só a confiança que inspira esse homem, que está sentado no seu carro nos Estados Unidos e fala sobre Mazepa na rua em Kiev. Sinceramente não entendo o motivo de mostrar esse personagem dos Estados Unidos. Ele mora lá. E se já não é cidadão, então com certeza já conseguiu residência. Ele já não é mais ucraniano. Pelo amor de Deus. E, Pelo menos estender a rua Ivan Mazepa do metrô Arsenalna até o mosteiro de Pechersky. Rua Ivan Mazepa. sim, até Sakhalina é preciso fazer a Avenida Mazepa e tudo ficará ótimo. A capital foi reduzida. Para os padres de Moscou, Ivan Mazepa é como um pano vermelho, sabe? A rua Ivan Mazepa agora se chama Lavriska. Totalmente neutra e totalmente sem merecimento. A Câmara de Kiev já devia ter restaurado o nome da rua. Respeito o VNZH. Lá é exigido sair, o que é fundamental, principalmente para quem está refletindo ou contando algo. Vamos ouvir também Kostenko. Kostenko é um herói, aquele Terminator ou Transformer, que agora é membro de algum comitê de segurança, se não me engano. Ele está conversando com Yanina Sokolova, que é uma artista, ou melhor, era. Bem, e agora provavelmente ainda tem conexões com o cinema na Rússia. E eu não a confundo com Sokolovskaya. Veja você mesmo pela combinação dos nomes Yanina e Sokolova, como todos eles atuaram lá. E dê uma olhada na lista de séries dela. São só 2, mas mesmo assim. E agora ela é uma lutadora poderosa, que grava ora em algum bar, ora em algum porão com velas e entrevista pessoas profundamente respeitadas. Isso é interessante. Existem realmente pessoas muito atrevidas fazendo esse tipo de coisa, como buzificação. E há algumas histórias próprias, tipo um Frida encontrou alguma pessoa ousada que não atualizou os dados e que ainda... Ele quer dizer que poucos no TTK realmente batem nas pessoas. Há 1 ou 2 atrevidos, quase nada. A maioria são heróis do nosso tempo. Eles andam certinho, prestam continência aos cidadãos da Ucrânia que passam. Eles ficam nervosos, entende? São veteranos das Forças Armadas da Ucrânia. E eles reagem de forma extremamente nervosa quando um cidadão não quer ir para o exército. É isso que Kostenko quer dizer. É apenas uma enxurrada de palavras, que parece mais com um monte de alguma coisa. Vou estruturar para você,
para que fique mais claro sobre o que ele está falando. Tudo está sendo registrado, algo acontece e os nervos não suportam. Cada pessoa e situação deve ser analisada separadamente. Mas nós só vemos o vídeo, nós vemos o final. Sim, claro, o final. 8 pessoas atacam uma e a espancam. Ou algum personagem confuso estava correndo por aí. É importante compreender, geralmente, quem apanha de 8 pessoas é visto como o culpado. Narit sempre é considerado o culpado, provavelmente por ter sido desrespeitoso ou olhado de forma errada. Ou então, não se ajoelhou diante dos agentes do centro de mobilização. Ou não deu dinheiro para eles. Pobres agentes do centro de mobilização sofrem psicologicamente, estão com os nervos à flor da pele. Quando você constrói uma casa nova com o dinheiro de quem você põe à força na van e não tem o suficiente para mármore italiano. Você tem dinheiro, os nervos estão à flor da pele, você não aguenta, é muito difícil, acredite no Kostenko. E aí, às vezes matam pessoas. O que você vai fazer? Esses são os custos que eles têm. Você ouve esses personagens e pensa, em quem estão apostando? Quem das pessoas normais vai ouvir isso? Não esses caras de barbearia de boné e calça curta. Ah, mas dessas pessoas comuns, cidadãos da Ucrânia, que observam perplexos o que ocorre. E essas pessoas, vocês acham que quem nunca acreditou em vocês agora vai acreditar? Acho que ninguém acredita mais. Tem mais uma personagem, é a Valkyria de Valhalla, que anda sempre com o cabelo alisado com queratina e vive dizendo como é bom no Frink. Ela comenta sobre o exército da Bielorrússia, cujo estado é desconhecido. O personagem à esquerda até ficou com o olho tremendo assim, acho eu, ao vê-la. O Lukashenko pode falar qualquer coisa. Seu exército tem cerca de 60 a 65 mil pessoas, mas é difícil dizer em que estado está. A população lá é de cerca de 1 milhão, se não me engano. Na verdade, eu fico muito triste que, ainda em 2020, o político estrangeiro mais popular entre os ucranianos era o Lukashenko. Nossa opção em geral é atacar, demonstrar força, porque o mundo respeita os fortes. Ah, tem que atingir os países, inclusive os seus próprios, para que os outros tenham medo. Entendi. Hrushuk, você é tão poderosa, uma lutadora, que não pode faltar em lugar algum. No geral, é assim que as coisas estão por aqui. Ou seja, veja, há 3 pontos. O primeiro é que estão pensando em tirar os TTs ou torná-los ainda mais poderosos. O segundo é que está acontecendo uma investigação sobre aquele esqueleto, aquela esquélia. Vamos torcer para que realmente avance. Eu não tenho muita esperança, mas talvez façam pelo menos alguma coisa. O que vai facilitar a vida dos novos cidadãos convocados. E o terceiro é o corte de eletricidade na Ucrânia. Mais uma vez, para surpresa de políticos e servidores públicos, chegou o verão e, de repente, faz calor. Imagina, faz calor no verão. No verão, na Ucrânia, as temperaturas chegam a 30, 35 ou até 40 graus positivos. De repente faz calor no verão ou neva no inverno, e eles não estão preparados. O que você vai fazer de novo? É isso. Pelo jeito, o Narit é o culpado, talvez por esquentar demais as frigideiras ou usar muito ar-condicionado. No fim, ele é culpado de tudo. Então é isso. Escrevam o que vocês acham sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais, pessoal!